Bom dia, saúdo a você, estimado irmão e irmã, nesse momento celebrativo da Igreja de Cristo. O culto da Sexta-feira Santa é um culto especial, conhecido pela Igreja como a celebração da escuridão, porque nesse dia lembramos do abandono, do avanço das trevas e o mal sofrido por Jesus. Portanto, hoje, em nossa celebração, queremos lembrar das consequências do pecado e da importância do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Celebramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Santo e bondoso Deus, Tu que és Pai, que reúnes a Tua comunidade diante da cruz de Teu Filho, e por Jesus te colocas ao nosso lado, mostrando quanto queres estar com a gente em todas as nossas necessidades. Hoje lembramos em especial de tudo o que Teu Filho passou na cruz, de toda a humilhação, tortura e morte que teve que enfrentar. Desperta em nós a verdadeira fé, de modo que reconhecemos que por Tua morte e sofrimento nos tens trazido perdão dos pecados e vida abençoada, e que nos abriste o caminho a Ti. Em nome do Cristo que morreu por nós, é que oramos. Amém. Queremos hoje voltar no tempo para aquela primeira Sexta-feira Santa e relembrar os acontecimentos daquele dia em que Cristo foi crucificado, morto e sepultado. Naquela manhã, enquanto o sol subia lentamente, os soldados amarravam e pregavam Jesus a uma cruz. Mas logo a luz cedeu lugar à escuridão, às trevas. Ao meio-dia, a terra escureceu completamente. Às 3 horas da tarde, Jesus morreu. José e Nicodemos pediram a Pilatos o corpo sem vida de Jesus e, após o tirarem da cruz, o colocaram cuidadosamente em uma sepultura que foi fechada com uma enorme pedra e guardada por soldados. Tudo estava cumprido. O Filho de Deus estava morto. Vamos nos preparar para ouvir o que mais a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito desse dia de escuridão e trevas. Leio do Evangelho Mateus 26, 47 a 50, 69 a 70. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão, armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Pedro estava sentado lá fora, no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que você está falando. Judas traiu o Filho de Deus com um beijo. Os trágicos acontecimentos daquela noite iniciam com essa atitude de Judas Iscariotes. Ele, que era um dos 12 discípulos, entrega Jesus por 30 moedas.
30 moedas é o que, em média, se pagava por um escravo. Portanto, pelo preço de um escravo, Jesus foi vendido. Em seguida, Jesus começa a ser desprezado, a ser maltratado. Um dos seus seguidores especiais o entregou nas mãos do inimigo, e outro de seus seguidores especiais, o discípulo Pedro, nega conhecê-lo. Diante disso, nos perguntamos: existe desprezo maior na vida que ser traído e ser negado justamente por aquelas pessoas que se ama? Com estes atos, inicia naquela sexta-feira um dia de profunda escuridão. Leia o Evangelho de Mateus 26, 62 a 68. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: quem está dizendo isto é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Eles responderam: ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. O templo de Jerusalém era considerado a casa de Deus. Caifás, o sumo sacerdote, era o responsável pelo templo e, junto com sua equipe de sacerdotes, tinha o compromisso de zelar pelos ritos religiosos e pelo cumprimento dos mandamentos de Deus. Só que Caifás, como vimos, rasgando as suas vestes, acusa Jesus de estar blasfemando contra Deus. Sua própria comunidade o acusou. O seu próprio povo o acusou de blasfemar contra Deus. Podemos entender a angústia de Jesus? Sendo ele Deus, Jesus alimentou, abençoou, orientou e ajudou o seu povo. Mostrou por meio de palavras e gestos concretos que Deus é amor. Agora que o Messias havia chegado para reunir o povo de Deus, o representante do templo grita contra ele e faz preparativos para matá-lo. As obras das trevas avançam naquele dia. Leio do Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 6 a 11. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: esse homem é da Galileia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilato o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele e fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus fazer algum milagre. Então fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos.